Oi gente, vou mostrar hoje para vocês aqui um pouquinho de como fazer você praticar o eriçado em casa. Tem muita gente me mandando mensagem falando que tem ainda muita dificuldade no eriçado, que se perde um pouco. E eu vou mostrar algumas opções de como você treinar isso em casa. Aqui nessa minha cliente a gente está fazendo um retoque de raiz. Então como tem luzes a partir de 4 dedos da raiz dela, então eu preciso que essa mecha fique mais próxima da raiz e mesmo assim eu vou fazer na técnica do eriçado. Como eu quero que essa mecha ela fique próximo da raiz, eu eriço apenas aqueles fios mais novos, que são os chamados frizz. Porque o que acontece? Eu consigo criar uma distância da raiz para deixar aquele efeito esfumado, que todos esses fios que eu deixo ele próximo da raiz é onde eu crio a minha raiz esfumada. Porque quando eu desembaraçar esse cabelo aqui, ó, esse frizz, é ele que vai descer mesclando e tirando completamente a minha marcação da mecha. Então é assim, ó, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Eu eriço somente os fios novos, que são chamados os frizz, que são os fios mais curtos da cabeça, porque essa mecha, ela vai estar saindo daqui, ó, um dedo de distância. Esse um dedo é todos aqueles fios que a gente colocou aqui no eriçado. Quando eu for desembaraçar ele, ó, ele vai descer apagando completamente a mecha marcada que ficou, que eu fiz. Então ele vai chegar, depois descer esfumando e neutralizando a mecha para não ficar com nenhuma marcação. Então é por isso que eu falo que a minha técnica não tem necessidade de esfumar a raiz com tonalizante, porque o próprio fio eriçado desce mesclando completamente a mecha. Então na hora de você eriçar um cabelo que você queira mais próximo, você só tem que eriçar muito bem apenas esses fios mais novos. E você tem que ajeitar. Se você tá achando dificuldade, pega com o começo do pente aqui assim, ó, que ele te dá mais estabilidade para você deixar o fio lá. E eu sempre venho com o spray, que é onde limpa bastante a mecha e evita que esses fios mais curtos entrem na hora de você aplicar o produto, tá? Aí eu venho com o papel alumínio. Aqui eu consigo ver bem, ó, como a mecha tá limpa, porque o spray me deu essa visibilidade, ó. E aplico o pó descolorante somente onde eu preciso, ó. E outra, detalhe, toda vez que a gente for aplicar o pó descolorante, a gente deixa meio sujo. Nunca passa ele reto assim, ó, senão ele fica marcado. Então a gente passa, ó, sujando. Com o pincel meio de lado, que é para não marcar. E aí depois, ó, todos esses fios daqui de cima desce mesclando para tirar a marcação da mecha. Ó, aqui eu tenho um fio mais escuro, ó. Eu não deixo de pegar ele, ó. Coloco ele mais para cima. Dou uma sujadinha aqui nos de baixo, para não ter diferença de cor na transição. Venho com outro papel alumínio. Ó. Ajeito bem o papel e reaplico o produto na parte de trás. Ó, esse é o segredo para um eriçado próximo da raiz, tá? Para quem tem dificuldade, quer umas mechas um pouco mais distante, como que a gente vai fazer? Deixa eu virar ela aqui um pouquinho para mostrar. Ana, quero fazer um ombre hair. Se eu quiser fazer um ombre hair, eu sei que eu vou precisar mais das pontas do cabelo da minha cliente, certo? Então eu vou ter que eriçar da onde eu quero que fique super loiro. Se aqui, daqui para baixo, do comprimento para as pontas, eu quero ele super claro, o que eu vou fazer?
eu vou eriçar daqui para cima, do meu ponto de partida. Daqui para baixo eu não posso subir os fios daqui da ponta, porque eu sei que aqui eu quero 100% loiro. Então eu começo a eriçar 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes for necessário para deixar a mecha mais limpa e levando todos os fios mais curtos para dar uma distância de 2 a 3 dedos. Se você quiser uma distância mais de 4 a 5 dedos, então você vai, ó, aumentando a quantidade de cabelo pro eriçado lá em cima. Aqui já dá um pouco mais de distância e um pouco mais de mechas mais mescladas. Porque quando esse cabelo descer, ó, ele vai estar mesclando, ó, a mecha da minha cliente. Ou seja, essa mecha já não vai ficar 100% loira, porque eu ericei com uma quantidade maior. Então eu venho desembaraçando, ó. Tudo isso aqui que eu joguei para cima, no eriçado, são fios que descem depois, mesclando o cabelo da minha cliente, para não deixar ele 100% loiro. Nesse caso, como eu estou fazendo só retoque de raiz e é mais próximo da mecha, é como eu fiz a primeira mecha lá, mais próximo. Então, enquanto mais distância da raiz, mais você leva o cabelo até, mais você eriça ele até a raiz. Quanto menos você quer, então você eriça menos. Deixa eu desembaraçar aqui com uma escovinha melhor. Ó, vou mostrar novamente para vocês. Quero uma mecha próxima da raiz, eriçado somente nos fios curtos, para essa mecha ficar bem próxima da raiz. Quero um eriçado com um pouco mais de distância, com uma raiz um pouco mais mesclada. Se eu quero só a raiz um pouco mais mesclada, eu dou uma distância de 1 palmo e aumento a quantidade do eriçado lá na parte de cima. E treino 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a mecha ficar limpa. Ó, não se vê nenhum fio curto aqui. E se tiver e tiver descendo, você joga aqui, tá descendo, faça o uso do spray, tá? Que aí segura e a mecha continua limpa. Quero mais mesclado do que isso. Eu venho lá próximo da ponta, ó, 1, 2, 3, 4, até ficar 2 mechas. Então, quanto mais distante você quer, mais você desce o eriçado para conseguir subir mais cabelos próximo da raiz para deixar a sua mecha mesclada. E é isso. Então, a diferença entre mecha próximo da raiz, pouco eriçado. 3, 4 dedos de distância, você determina 1 palmo e eleva todos os fios mais curtos, que também são chamados de frizz, que é o que ajuda a eriçar e deixar o cabelo bem preso. Quando você quer mechas bem mescladas, não quer uma ponta completamente loira, desce mais a mecha e eriça. Então, tem que treinar o eriçado. O eriçado é o segredo que faz a diferença total no cabelo, para você não ter necessidade de usar um tonalizante, para você deixar um pouco mais mesclado o cabelo e sem perigo algum de manchar o cabelo. Porque todo esse cabelo que você joga ele para cima, depois ele desce, tirando qualquer marcação. Manchar é uma coisa impossível no eriçado, a menos que você esteja deixando escorregar o papel e pegar numa mecha embaixo. Mas em relação mecha por mecha, é muito difícil. Então pratiquem o eriçado.